Senado Federal, competências privativas, estão lá previstas no artigo 52. Se vocês olharem, o inciso 1 e o 2 trata do processo de impeachment. O inciso 1 trata do processo de impeachment contra presidente, vice-presidente e ministros, comandantes do Exército, da Aeronáutica e da Marinha que pratiquem um crime de responsabilidade conexos com o presidente e vice, respondem perante o Senado Federal. E no inciso 2 você tem outras autoridades que respondem por crime de responsabilidade no processo de impeachment perante o Senado Federal. Ministros do STF, os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Todos os demais, por crime de responsabilidade com foro federal qualificado, vão responder perante o Supremo Tribunal Federal. Mas nós estamos discutindo o Senado Federal. Então, o processo de impeachment, vou repetir, ele é instaurado pelo Senado Federal. Precisa de autorização os que estão no inciso 1, presidente, vice e ministro. Depois vem o inciso 3. O inciso 3 mostra um papel relevantíssimo do Congresso, do Senado. Determinados cargos que são de indicação e nomeação do presidente, o presidente pode até indicar, mas para nomear precisa de uma autorização do Senado Federal. Como é que isso funciona em regra? O presidente indica o nome, escolhe o nome, esse nome ele é ouvido, existe uma sabatina, né? Os senadores que compõem a Comissão de Constituição e Justiça do Senado começam a arguir, a fazer perguntas ao nome que foi indicado pelo presidente. Se for aprovado pela CCJ, pela Comissão de Constituição e Justiça, esse nome vai para o plenário e o plenário tem que aprová-lo. Se o Senado não aprovar, o presidente não pode nomear. Então, é um ato complexo. O presidente indica, o Senado tem que aprovar, o presidente nomear. Então, quem são as figuras? Tem algumas que a Constituição prevê, mas a própria Constituição autoriza o legislador a criar outros cargos. Então, diz lá, inciso 3, aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição pública, esta que eu falei que é feita na CCJ, a escolha de magistrados nos casos estabelecidos nessa Constituição. Os magistrados, por exemplo, Supremo Tribunal Federal, os membros do Supremo Tribunal Federal, obrigatoriamente, o nome é escolhido pelo presidente, maiores de 35, menores de 65 anos de idade, com notório saber, com reputação ilibada. Esses são os critérios que o presidente tem que respeitar. O presidente escolhe. O presidente escolhe, indica. A CCJ faz essa arguição pública, essa sabatina, e aí, se for aprovado, o presidente nomeia. Depois diz, ministros do TCU indicado pelo presidente da República. Nós vamos ver que o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, não é um órgão do Poder Judiciário, é um tribunal, entre aspas, administrativo, que está dentro do Poder Legislativo, e ele tem uma divisão, ele tem um número são 9 ministros do TCU, e você tem um terço deles que é escolhido pelo presidente da República, pois esse terço do presidente da República tem que ser aprovado também com sabatina, tudo que já foi dito, pelo Supremo Tribunal Federal. Governador de território, lembra que nós discutimos o território, e eu dizia, o governador é indicado pelo presidente da República, né? De novo, tem que ter aprovação do Senado Federal. Presidente e diretor de Banco Central, o presidente é que indica. Existe arguição, existe aprovação, o presidente nomeia. A Procurador-Geral da República, é o mesmo processo dos ministros do Supremo, e titulares de outros cargos que a lei determinar. Você tem, por exemplo, leis de agências reguladoras que dizem que os cargos de direção passam também por esse processo. E a Constituição abre. Tá?
Depois tem um dispositivo que eles destacaram, que na verdade também é de aprovação. Você diz, aprovar previamente por voto secreto, após arguição em sessão secreta. Aqui não é arguição pública, como na CCJ, como nos outros. Aqui é secreta. A escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. O que é isso? Você tem, em vários países, representação brasileira. Você tem lá o embaixador, etc. Pois bem, os embaixadores, eles são indicados, escolhidos pelo presidente, mas eles passam também por eles têm que ser aprovados pelo Senado. E aqui, diferentemente dos outros, não é uma sabatina, uma arguição pública. É em ambiente fechado, até porque serão discutidos, ou podem ser discutidos, temas como segurança nacional, etc., que não é interessante que o país para onde o embaixador foi designado tenha conhecimento. Né? É uma questão de estratégia. Depois, e aqui vem um trabalho que eu quero que vocês façam e me entreguem. O Senado tem uma série de competências de controle da dívida pública, de controle do débito, dos empréstimos que o poder público, todas as entidades públicas podem fazer. Então você tem uma série de dispositivos, por exemplo, 6, fixar por proposta do presidente da República limites globais da dívida consolidada da União dos Estados, do DF e do município. Eu queria, a minha pesquisa, assim como vocês fizeram lá sobre bens da União, até porque eu quero que vocês tenham uma noção, mas eu não vou cobrar detalhadamente, vou cobrar a questão desse papel importante que o Senado tem no controle da dívida pública, no controle dos gastos públicos, etc. Mas esses conceitos vocês vão ter mais burilados quando estudarem lá no final do curso Direito Financeiro. Então, não vou antecipar, porque senão eu teria que dar um curso de Direito Financeiro para vocês. Mas é interessante vocês analisarem e saber o que é dívida consolidada. Né? Aqui ele fala de operações externas de natureza financeira. Até pelo nome dá para a gente ter uma noção geral. Mas busquem os conceitos. Eu quero que vocês guardem. Mas o mais importante é gravar o papel que tem o Senado Federal, e só ele, em definir limites, em autorizar operações externas, etc. Dando salto, ainda nas competências privativas do Senado, é algo que nós já discutimos no semestre anterior. O inciso 10 diz: suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Esse é um inciso que talvez esteja caducando. A meu ver, não deveria, mas no entendimento e no andar da jurisprudência do Supremo, tende a caducar. Lembremos, no controle concentrado, nas ações diretas, o Supremo, quando ele declara uma inconstitucionalidade, a lei é nula ou pode ter seus efeitos modulados pelo Supremo, mas seja como for, a decisão do Supremo tem a capacidade de retirar essa lei do ordenamento jurídico. Quando o Supremo exerce o controle difuso, que o Supremo também exerce o controle difuso, quer dizer, o que é o controle difuso que o Supremo exerce? Você não pode aparecer, você tem uma série de competências do Supremo, inclusive de recursos que vêm das instâncias inferiores, e no meio desses processos aparece uma questão de inconstitucionalidade. Você não está no âmbito do controle concentrado, não é no âmbito das ações diretas que nós estudamos. Pois bem, aí o Supremo exerce um controle difuso. Quando as primeiras interpretações que se tinha era que para as ações diretas, a Constituição de 88 já deu poderes para o Supremo resolver definitivamente. Declara inconstitucional e retira do ordenamento jurídico, ou como a jurisprudência do Supremo fez, e depois a lei 9868 e 9882 confirmaram, o Supremo ele pode dizer, declaro inconstitucional, mas a nulidade é daqui a alguma coisa desse tipo. Pois bem, agora, e quando ele declara inconstitucional o controle difuso? Tem um recurso que está lá no Supremo e nesse recurso alguém alega a inconstitucionalidade e o Supremo diz é inconstitucional.
Qual é o efeito dessa decisão? Até bem pouco tempo se entendia que o Supremo declarava a inconstitucionalidade do controle difuso. E essa inconstitucionalidade no controle difuso, como toda a inconstitucionalidade no controle difuso, produzia efeito entre as partes. E para que produzisse efeito contra todos, era preciso que o Supremo comunicasse ao Senado e o Senado fizesse uso dessa competência. Ele suspendia a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional pelo Supremo. Em uma jurisprudência relativamente recente, sobretudo na condução do ministro Gilmar Mendes, o Supremo passou a entender que nem no controle difuso, quando ele declara inconstitucional, ele precisa do Senado Federal. Diz ele que quando ele decide, inclusive porque, por exemplo, se for em recurso extraordinário, você tem repercussão geral, a decisão já vale contra todos e não precisa desse inciso. Aí a pergunta que fica é, então para que serve esse inciso? O inciso é exatamente para suspender lei declarada inconstitucional pelo Supremo. Na voz do ministro, não, isso aqui é para dar publicidade. Suspender para dar publicidade? Então, a interpretação desse inciso está em aberto. Existe essa tendência do Supremo dizer que isso aqui deve ser interpretado apenas se o Senado quiser dar publicidade à decisão do Supremo. Ok? Há um entendimento que era o mais consolidado, etc., mas que está em vias de mudança, de que não, toda vez que a declaração do Supremo foi em controle difuso, precisa desse inciso 10 para dar efeito erga omnes. Ok? Depois você tem o inciso 10, que é pouco usado, mas é assim como o Congresso, que na verdade é uma remanescência, não é? Aprovar por maioria absoluta, por voto secreto, a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término do seu mandato. O Procurador da República tem um mandato de 2 anos. Então, se ele comete crime de responsabilidade, está inserido lá em cima. Não é? Nós vimos há pouco que é um processo de impeachment. Agora, se ele é absolutamente inepto, então pode ser que ele perca o cargo, mas para ele perder o cargo nos 2 anos do mandato dele, o Procurador-Geral da República é escolhido entre os membros da carreira do Ministério Público da União, nós estamos falando de Ministério Público Federal, especificamente, e aí ele pode perder, mas para isso tem que ter esta deliberação por parte do Senado Federal. Então veja, a quantidade de competência que tem o Senado, né, isoladamente. As outras competências são muito parecidas com a da Câmara. Dispor sobre sua organização interna, iniciativa de lei sobre a sua remuneração, eleger membros do Conselho da República, os 2 cidadãos a que eu me referi, né? E avaliar periodicamente a funcionalidade. Isso é uma competência muito mais que é pouco, deveria ser usada com mais frequência. Quer dizer, avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional em sua estrutura e seus componentes e desempenho da administração tributária da União, do Estado, DF e município. Então veja que o Senado tem funções, além da organização interna, etc., e do impeachment, ele tem funções importantes, tanto em matéria tributária, não vai ser aqui, mas vocês vão estudar em direito tributário, o ICMS é um imposto estadual, vocês escutam falar muito de guerra fiscal, entre estados. Em geral, é porque os estados unilateralmente não podem fazer, mas muitas vezes fazem. Unilateralmente eles fixam maior ou menor alíquota do ICMS. Mas o Senado, vocês vão estudar lá na frente em direito tributário, ele pode fixar limites das alíquotas do ICMS. Então, o Senado tem um papel muito grande em questão de dívida pública, em questão de sistema tributário nacional. Então, ainda que controverso, como nós dissemos há pouco, um papel de complementar o controle de constitucionalidade no Brasil, enfim, se comparar apenas as competências privativas do Senado e da Câmara, vocês já deram conta de que a competência do Senado é muito maior do que a da Câmara.
ok? Um abraço, até a próxima.